Mateus capítulo 6, versículo 5 nos diz: ensino sobre oração. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela leitura da sua palavra. Nós pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos ilumine nessa noite, trazendo, Senhor, em nosso meio, Pai, a revelação da tua palavra, aquilo que o Senhor deseja ministrar sobre nós hoje. Nós estamos, Deus, de coração aberto, Pai, de ouvidos abertos e espírito sensível para ouvir o que o Espírito nos diz nessa noite. Nós te damos liberdade, Espírito Santo de Deus, e eu me coloco na sua dependência nessa noite para que o Senhor fale aquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode sentar no seu lugar. Vamos sentar aplaudindo ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Como você já deve ter notado aí, hoje a gente vai falar sobre oração. Já ministrei algumas vezes sobre oração aqui, várias vezes, e hoje a gente vai falar de novo de oração, porque, como diz o pastor Gilvandro, né, nosso antigo pastor lá da Cidade Velha, mais oração, mais, quem sabe, mais poder. O pessoal completou ali. Quanto mais oração, melhor. E eu acredito que todos nós queremos desenvolver uma vida de oração, amém? Quantos querem isso? Eu creio que todos nós reconhecemos a importância da oração, o valor da oração. E eu creio que a batalha, a luta de todo crente, né, é conseguir desenvolver essa vida de oração, muito embora nós saibamos a necessidade, a importância. Mas sabemos também que a nossa carne milita contra o nosso espírito. E é uma dificuldade para nós. Então, hoje a gente vai falar de oração mais uma vez. E eu desejo que o Espírito Santo de Deus ele possa ministrar em nós ainda mais esse desejo de viver uma vida de oração. Amém? E nós precisamos orar mais, sim ou não? Mas nós também precisamos aprender a orar, sim ou não? Precisamos também aprender a orar. E nós vamos falar um pouco sobre isso, nós vamos aprender um pouco hoje mais sobre oração, de maneira até mais prática, porque nós precisamos entender que quanto maior o nosso conhecimento sobre algo, mais possibilidades nós temos, mais nós podemos fazer. Sim ou não? Confirma aí para mim. Amém. Muitas vezes a gente se limita de fazer algo porque a gente não sabe. Se eu for perguntar aqui para todo mundo, talvez alguém vai dizer, se eu for perguntar, você já deixou de fazer alguma coisa porque você não sabia fazer? Com certeza. Alguém já deixou de fazer algo porque não sabia. Inclusive, oração, a resposta que muitos nos dão às vezes é o quê? Porque não está orando? Eu não sei orar. Não sei fazer isso. E uma coisa é certa. A gente aprende as coisas fazendo. A melhor forma da gente aprender é fazendo. Mas também é muito sábio nós aprendermos, nós estudarmos e nós mergulharmos na palavra de Deus. E hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre oração e eu creio que a gente vai se desenvolver mais, vamos desenvolver mais a nossa vida de oração. Amém? Então, vamos lá. A gente acabou de ler aí Mateus capítulo 6 e logo o título desse capítulo ele diz para nós, ensino sobre oração. O que a gente percebe? Que na palavra de Deus existem orientações para a oração.
O próprio Jesus nos deixou um ensinamento de oração. Ele não nos deixou uma reza, porque esse próprio capítulo diz para nós que o Senhor não espera vãs repetições, mas o Senhor nos deixou orientações. Isso significa dizer que nós podemos aprender a orar, significa dizer que existem aspectos na nossa vida de oração que nós devemos levar em consideração, que nós devemos aprender a fim de desenvolver uma vida de oração. Amém? Segunda coisa que esse texto nos mostra, que a comunhão, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, ela não é para ser engessada, não é para ser inflexível, não é para ser algo monótono. Você entende isso? Jesus, ele está dizendo assim, olha, essas pessoas estão repetindo essas palavras como se por causa disso as orações delas fossem ser mais respondidas ou fossem ser atendidas de imediato, mas Deus não quer essas vãs repetições. O que é que Deus está nos dizendo? Que a nossa vida com Deus, ela não precisa, na verdade ela não pode estar dessa forma monótona, dessa forma engessada, porque às vezes a gente não consegue desenvolver a nossa oração. Porque às vezes a gente pensa, eu já orei tudo que eu tenho para orar. Quem já pensou isso? Eu não tenho mais assunto para falar com Deus. Como é que eu vou orar 1 hora de tempo? Eu lembro no começo da minha caminhada com Jesus, e eu lembro que inclusive na nossa igreja nós éramos muito impulsionados a ter uma vida de oração. Nosso pastor era um homem de muita oração. E eu lembro que eu ficava, às vezes, assim, logo, inclusive, depois que eu fui batizada no Espírito Santo, eu ficava assim, eu quero orar mais, eu quero orar hoje 1 hora, eu quero orar. Só que a gente vai cansando. Quando a gente não entende que existem aspectos da oração que eu posso desenvolver. E, inclusive, eles são necessários. Hoje a gente vai falar aqui sobre alguns tipos de oração que a Bíblia nos traz e a importância de nós conhecermos esses tipos de oração. Sabe por quê? Já vou te adiantar a importância disso. Porque às vezes nós estamos orando e às vezes a gente olha, parece que não tem efeito na nossa vida aquilo que a gente está orando. Mas simplesmente porque estamos orando, às vezes aquilo que não era necessidade do nosso coração. Às vezes nós estamos fazendo uma oração que é boa, toda oração é boa. Paulo fala assim, orem toda oração e súplica. O que ele fala? Todo tipo de oração é bom, mas ele não diz que só existe um tipo de oração. Então, o que isso quer dizer? Que às vezes eu estou orando e isso sempre vai ser bom. No entanto, não é a necessidade do momento. E nós precisamos reconhecer isso. Tudo bem, mas como é que eu vou reconhecer se eu nem conheço? Você só reconhece uma coisa que você não conhece, sim ou não? Eu só vou reconhecer alguém se eu já vi essa pessoa. Eu só vou reconhecer uma voz se eu já ouvi essa voz anteriormente da mesma forma. Eu só vou reconhecer a necessidade de determinada oração na minha vida quando eu me aprofundar e desenvolver isso. Então, hoje a gente vai falar aqui alguns tipos de oração que são importantes na nossa caminhada cristã, que nós não podemos negligenciá-las, principalmente no momento em que nós estamos precisando fazer essas orações. Amém? Primeiro tipo de oração, repete comigo, adoração. Os nomes das orações, eles são bem sugestivos. Oração de adoração. Nessa oração, nós simplesmente adoramos a Deus. Nós não vamos pedir nada, nós não vamos agradecer, nós não vamos fazer nada além de adorar ao Senhor. Qual é o benefício dessa oração? Primeiramente, nessa oração eu declaro que a soberania de Deus, eu declaro a grandeza de Deus, que efeito isso me traz? Essa oração ela reforça em nós a identidade de Deus e ela reforça em nós o caráter de Deus. Se eu canto quem Deus é, se eu canto a identidade, o caráter de Deus, isso tem uma consequência para mim. Que consequência é essa? Isso vai me gerar automaticamente fé. Isso vai gerar em mim consciência. Por que vai me gerar fé? Porque ao passo que eu estou declarando, Deus, o Senhor é poderoso. Deus, o Senhor é grandioso. Isso vai gerar em mim a fé de que Deus é essa pessoa na minha vida. Quando eu canto Deus de milagres, eu estou declarando que Ele tem poder para fazer milagres na minha vida. Quando nós cantamos aquilo que Deus fez através de Cristo, quando nós cantamos as maravilhas de Deus, isso gera fé no nosso coração.
Isso também nos traz consciência. Quando eu declaro que Deus ele é santo, automaticamente recai sobre nós um temor pela santidade de Deus. Vem sobre nós o desejo de partilhar da santidade de Deus. Porque há um poder na adoração. E quando nós declaramos, isso gera efeito em nós. Essa oração é extremamente importante. Nós engrandecemos o nome do Senhor, e às vezes eu falo isso, inclusive ministrando. Nós não falamos, Deus, nós engrandecemos o teu nome para que Deus se torne maior. Não há nada que a gente faça que vá tornar o Senhor maior. A minha adoração não vai fazer Deus mais poderoso. A minha oração, a minha adoração não vai fazer de Deus mais extraordinário, porque Ele é. Mas quando eu oro engrandecendo ao Senhor, não é Deus que cresce, mas Ele é engrandecido na minha vida. Ele cresce em mim. Você consegue perceber a diferença? Não é que eu mudo Deus, não é que eu transformo Deus em algo mais glorioso, porque Ele não depende da nossa glória. Mas o Senhor ganha forma na minha vida. Ele começa a crescer em mim. Ele começa a ganhar espaço em mim. Amém? E quando a gente reconhece que Deus é, nós estamos também declarando que Ele pode ser em nós, que Ele pode ser na nossa vida. Outra coisa, quando nós estamos adorando a Deus, quando nós estamos engrandecendo ao Senhor, nós estamos declarando, sabe o quê? A palavra de Deus. Porque tudo aquilo que nós sabemos sobre Deus, como é que foi revelado a nós? Pela palavra. Então, quando eu digo que Ele é santo, quando eu digo que Ele é conselheiro, que Ele é o príncipe da paz, eu estou declarando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E isso começa também a trazer efeitos para a nossa vida. Começa a trazer resultados, começa a trazer fé, porque a fé vem por ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Esse tipo de oração se expressa muito por meio do louvor, né? Essa oração de adoração, ela se expressa muito através do louvor, que são basicamente orações cantadas. E por isso, inclusive, foi ministrado no domingo o louvor, o poder do louvor, da adoração, o louvor como uma arma de guerra. E por quê? Por que que o louvor tem esse poder? Porque o louvor é uma oração. E não há nada mais poderoso na nossa vida cristã, nessa terra, do que oração, do que palavra de Deus. Então o que é o louvor? É uma oração que canta o quê? A palavra. Canta princípios bíblicos, princípios de Deus, e isso é poderoso para nós. E nós precisamos desenvolver essa oração. Que quando nós adoramos a Deus, nós estamos, além de estarmos orando, tendo contato com Deus, nós estamos confessando a palavra de Deus. Nós estamos declarando quem Deus é sobre a nossa vida. Amém? Nós estamos declarando em quem nós temos crido. Amém? Quem foi que orou dessa forma? Se a gente quiser procurar exemplos aí bíblicos, nós temos muitos exemplos, né? Davi, inclusive, é um salmista, né? Que muitas orações a gente percebe. Oração de adoração, falando da grandeza de Deus, falando da criação. Mas quem eu coloquei aqui é também um exemplo muito conhecido, Paulo e Silas. A palavra diz que eles estavam orando e que eles cantavam hinos a Deus. Né? A palavra de Deus, ela não nos deixa muito explícito que tipo de oração era, mas deixa claro que eles cantavam hinos a Deus. Então é certo que Deus também estava sendo adorado. Eu não sei o que esses homens declararam, mas eu sei que eles declararam uma realidade espiritual. Eu sei que eles fizeram uma oração cantada que foi capaz de declarar a grandeza de um Deus que os libertou daquele cativeiro. Há um poder na nossa oração quando nós adoramos a Deus. Há um poder no louvor. Mas frisamos aqui esse primeiro tipo de oração, que é a adoração. Não deixe de adorar o Senhor. Nós vamos falar de outros tipos de oração. E cada pessoa aqui talvez tenha o seu próprio estilo de oração. A galera aí que é do louvor talvez é mais apegada aqui a fazer a oração de adoração, né? Depois a gente comenta sobre irmãos aí que já são mais da intercessão.
A gente vai falar dos outros tipos de oração, mas por que a gente está conhecendo isso? Para que nós venhamos nos desenvolver em todos esses tipos de oração, porque todas elas vão ser válidas na nossa vida. Vai ter momento que a nossa necessidade vai ser suplicar, vai ser se confessar, vai ser render graças ao Senhor, mas às vezes a necessidade do nosso coração vai ser declarar a grandeza de Deus na nossa vida, porque simplesmente estamos orando, estamos pedindo, mas esquecemos quem Deus é. Esquecemos do poder de Deus, esquecemos das maravilhas de Deus. Por isso é importante nós estarmos em equilíbrio. Por isso é importante nos desenvolvermos em todos esses tipos de oração. Essa é a primeira. Segundo tipo de oração, ação de graças. Nessa oração, obviamente, nós nos dedicamos em agradecer a Deus, agradecer ao Senhor por suas bênçãos. Nós somos muito bons em pedir, sim ou não? Somos, né? Somos muito bons em pedir e às vezes não somos tão bons em agradecer. Às vezes a gente tem aquele ímpeto tão grande, meu Deus, eu quero logo ir orar, mas porque a gente quer despejar sobre Deus todos os nossos pedidos, o nosso coração está aflito, tem hora que eu fico assim, às vezes tão cheia de coisas que eu fico, meu Deus, eu preciso orar, mas porque eu quero despejar isso sobre o Senhor para que o meu coração descanse. Mas às vezes a gente não tem esse mesmo ímpeto para agradecer. Eu acho que eu nunca vi alguém assim, meu Deus, eu estou agoniado que eu quero agradecer a Deus. Não, a gente vê o desespero na hora de pedir, na hora de interceder. Mas nós também precisamos ter um coração que se volta em orar em ação de graças. Qual é o risco de nós não orarmos em ação de graças constantemente? Primeira coisa que eu anotei, nós só veremos o que nos falta. Isso é claro. Quando a gente deixa de orar, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito, a tendência é que nossos olhos observem muito mais aquilo que tem nos faltado. Uma oração que eu tenho feito a Deus, inclusive ontem estava orando isso para Deus, a gente estava orando ontem e orei isso, não sei se tu lembra, vou falar agora. Eu estava falando, Senhor, nos permita, né? Estava orando junto, mas que eu tenho feito até mesmo individualmente essa oração. Senhor, me permita ver a sua mão no meio do processo. Senhor, me permita com que eu te enxergue no meio do processo, porque eu sei que um dia, futuramente, eu vou olhar e vou dizer assim, eu vou começar a entender o que Deus estava fazendo. Eu sei que um dia eu vou olhar para trás e eu vou falar assim, meu Deus, naquela época que eu estava orando, Deus estava presente, Deus estava fazendo algo, mas eu não tinha visto. Só que eu falei, Senhor, glória a Deus. Só que eu falei assim, mas eu não quero chegar nessa conclusão no futuro. Eu quero que agora, enquanto o Senhor está fazendo algo, eu sei que um dia eu vou chegar nessa conclusão, mas me deixa enxergar agora. Me deixa enxergar a tua mão agora. Deixa eu ver o que o Senhor tem feito agora. Peça isso ao Senhor, para que nós não venhamos cair no erro de não estar atentos àquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos pedir ao Senhor, Pai, deixa eu ver a tua mão. Porque eu sei que o Senhor está. Deixa eu ver o que o Senhor tem feito. Abre os meus olhos para enxergar o que é que o Senhor está fazendo. Para que eu tenha um coração grato. Para que não seja preciso o caminho ser mais demorado. E no fim das contas eu chegue na conclusão que o Senhor estava comigo. Mas viver todo esse tempo achando que o Senhor não está fazendo nada. Meu irmão, tenha certeza. Se você tem entregue a sua vida ao Senhor, os céus estão se movendo. O mundo espiritual está se movendo. Eu não sei por que nós caímos no erro de achar que quando nós oramos nada acontece. Talvez nada acontece naturalmente falando. Mas entenda, o mundo espiritual é real. E quando você dá uma ordem, na autoridade do nome de Jesus, quando você faz uma oração, o mundo espiritual se move. Deus se move em nossa direção. Porque o Senhor quer nos atender, não é com demora. Às vezes o que demora para nós chegarmos em algum lugar é porque muitas vezes nós não estamos prontos. É porque muitas vezes Deus é zeloso em nos preparar o lugar que Ele quer que a gente chegue. Não é porque Ele é menos poderoso e Ele não pode fazer nada agora. Mas saiba que Ele sempre está fazendo.
Saiba que talvez você hoje está aqui e está falando assim, eu não estou vendo nada acontecer. Eu preciso te falar que às vezes nada acontecer é muito bom. Porque quando nada acontece, significa que a tragédia não chegou na tua casa, significa que a doença não alcançou tua família, significa que um acidente não sobreveio e você não morreu. Quando nada acontece, também significa que Deus está cuidando. Então nós precisamos crer que quando nós oramos, que quando nós declaramos palavra de Deus, quando nós damos ordem no nome de Jesus, as coisas acontecem. E quando nós não temos o hábito de orar em ação de graças, nós caímos no erro de não nos atentar àquilo que está acontecendo. Às vezes nós passamos despercebidos aquilo que Deus está fazendo. E nós precisamos nos exercitar. A segunda coisa, eu esqueço as maravilhas que Deus fez no passado. Quando eu não trago à memória constantemente aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus fez, eu esqueço facilmente o que Deus já fez no passado. Eu esqueço que no passado Deus curou. Eu esqueço que no passado Deus não deixou faltar o pão. Eu esqueço que no passado Deus sustentou. E qual é a consequência disso? A nossa fé vai morrendo. A nossa fé vai esmorecendo. A gente vê muito no Antigo Testamento Deus falando, olha, repassem isso para a próxima geração. Medita dia e noite. Lembra das maravilhas. Lembra do que eu fiz. E quando nós não oramos, quando nós não rendemos graças a Deus, nós podemos cair nesse erro. Nós podemos cair nisso que não é bom, não é proveitoso para nós, esquecer as maravilhas que Deus tem feito. Outra coisa sobre agradecimento, uma coisa que o pastor sempre fala, que eu anotei aqui. Quem agradece está pronto para receber novamente. E eu ainda coloquei um adendo, e não perde o que recebeu. Quando a gente agradece, nós estamos de fato prontos para receber novamente. Mas também estamos prontos para não perder o que recebemos. Quantas pessoas a gente vê que recebem, mas perdem aquilo que receberam? Amém. Peguei um susto. Quantas pessoas acabam perdendo aquilo que receberam por falta de agradecimento? Sabe por quê? Porque o agradecimento ele tem a ver com retornar ao Senhor uma glória que é dele. Quem foi que nos deu? Foi o Senhor. A palavra diz que nós não temos nada que não nos tenha sido dado. Então, quando nós recebemos, nós devolvemos ao Senhor. Nós devolvemos a glória ao Senhor. E por isso muitos perdem aquilo que receberam. Porque no lugar de devolver a glória a Deus, por meio da gratidão, trazem a glória para si. E quando a gente coloca algo no lugar de Deus, nós estamos prontos para perder. Precisamos desenvolver isso. E quem foi que orou dessa forma? Nós temos exemplos bíblicos que são muito conhecidos. Eu acho que um exemplo muito clássico que nós vamos falar depois é sobre Ana, que pediu um filho. E qual foi a forma que ela retribuiu ao Senhor? Ela agradeceu, devolvendo esse filho a Deus. Isso é um exemplo para nós. Temos aquela parábola, parábola não, uma história mesmo muito conhecida sobre os 10 leprosos, que eles foram curados e somente um retornou para agradecer ao Senhor, enfim. Mas o exemplo que eu trouxe é de Paulo. E por que Paulo? Eu anotei Paulo aqui porque eu percebi que é muito bom a gente agradecer as nossas vitórias. É muito bom nós agradecermos a cura, é muito bom nós agradecermos a bênção. Mas a gente vê que Paulo fazia orações de ações de graça, mesmo diante da perseguição, mesmo diante das dores, mesmo diante das lutas. E o que isso nos mostra? As nossas orações para render graças a Deus, elas não têm que ser somente nos tempos de bonança, nem no tempo que a bênção chegou, mas também nas nossas lutas e perseguições. Por que isso acontece? Por que Paulo vivia essa realidade? Porque Paulo tinha Jesus como seu tudo, verdadeiramente. Paulo conheceu algo que era superior às suas próprias necessidades. Paulo reconheceu que ele era um vaso de barro que carregava um tesouro valioso.
Quando nós entendemos isso, nós podemos viver também essa realidade. Quando nós também entendermos que Deus está sobre nós e antes de nós, quando Ele vem em primeiro, nós também temos motivo para sermos agradecidos. Porque se nós amarmos a Deus de fato sobre todas as coisas e amarmos a missão do Senhor, mesmo diante da perseguição, da luta, se o propósito de Deus estiver sendo cumprido, atingimos o nosso objetivo e temos um motivo para sermos gratos. Lutamos o bom combate. Eu creio que isso motivava o coração de Paulo, porque justamente era algo superior às suas necessidades. Era algo relacionado a um propósito de Deus. Amém? E a gente vê lá, até anotei aqui, 2 Coríntios, mas não vou abrir, o momento que Paulo ele narra, né, as suas perseguições. Ele fala: em tal lugar eu recebi tantos açoites, eu fui perseguido, eu fui preso, eu enfrentei a morte. E um tempo depois, né, a gente passando um pouquinho a Bíblia, a gente lê em Tessalonicenses esse mesmo Paulo dizendo tudo que ele sofreu e falando assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Oração e ação de graças, ela tem também um poder de transformar a tristeza, a nossa dor, seja lá o que for, em louvor, em esperança. E sabe por quê? Porque essa oração, ela não se baseia na nossa realidade atual, muitas vezes. Mas essa oração, muitas vezes, ela se baseia na certeza de um Deus que se levantará em nosso favor, às vezes futuramente. Quando nós desenvolvermos, eu até anotei aqui, a oração e ação de graças, me faz exercitar o crer para ver. Sabe por quê? Porque a gratidão, muitas vezes, ela não vem pela realidade de agora. A oração e ação de graças, às vezes, não é pela realidade que eu estou vivendo, mas é pela realidade que eu creio que eu viverei, pela fé. Essa oração também é uma oração em ação de graças. Que às vezes, como eu falei, não é pela minha realidade atual, mas é pelo que eu sei que lá na frente Deus fará. Pelo propósito que eu sei que o Senhor vai cumprir. Pela consciência de que haverá uma recompensa da parte de Deus. E isso faz justamente com que nós tenhamos o prazer nas nossas lutas. É o que nos faz ter prazer nas perseguições e nas nossas fraquezas, assim como Paulo. Sabe por quê? Paulo podia olhar e dizer assim: estou feliz que eu estou fraco. Porque a nossa luta, ela anuncia uma vitória. A nossa tristeza é um prenúncio da nossa alegria. As perseguições, as dores, elas anunciam que a nossa limitação chegou e que Deus agirá. E quando nós temos esse coração de agradecer a Deus, é porque nós entendemos a nossa condição, de que nós não merecíamos tão pouco, que Deus entregasse a nós uma luta para nos levar a uma vitória. Paulo entendeu: eu estou passando uma luta, Deus, obrigado por essa luta, porque ela vai me levar à vitória. Deus, obrigado pelo deserto, porque agora eu serei promovido, agora eu vou crescer, agora eu vou avançar. Isso é o que nos faz ter alegria e prazer, mesmo num cenário que não é favorável. Porque nós conseguimos entender que se Deus está, haverá um propósito apesar disso. Nós conseguimos entender que se Deus estiver, essa luta, essa dor não é o nosso fim. Esse deserto, na verdade, é uma bênção de Deus para me fazer crescer. Esse deserto, essa fraqueza, é a oportunidade de Deus para que o poder de Deus se aperfeiçoe. Para que a vitória sobrevenha sobre a minha vida. Por que Paulo conseguia ser grato diante de todas as circunstâncias? Porque ele entendeu isso. Porque ele entendia que nesse estado é porque Deus estava cumprindo um propósito. E é por isso que ele diz: que privilégio de sofrer por Jesus. Que privilégio de sofrer por Jesus. Significa que não doía? Significa que as perseguições eram fáceis? Não.
mas significa que Deus entregou a ele um propósito. Significa que Deus estava levando ele a algum lugar, não para a sua glória, mas para que o nome de Jesus fosse glorificado. Da mesma forma, olhe para a sua vida hoje e agradeça a Deus pelo deserto que te alcançou. Por mais estranho que isso possa parecer, mas agradeça, porque isso é favor de Deus, para que você não permaneça onde você está, e você cresça, e você avance. Agradeça ao Senhor por isso, mas ora. Mas ora, porque sem oração, e se Deus não estiver, e se o propósito de Deus não for cumprido, o que vai acontecer? O deserto de 40 dias vai virar o quê? Um deserto de 40 anos. E não é o que Deus quer. Deus nos permite viver as situações, os processos, as perseguições, as lutas, as dores, porque Ele quer nos levar em algum lugar. Então tenha um coração grato. Tenha um coração grato. Renda graças ao Senhor e permita que Ele faça o que Ele quer fazer. Não endureça o seu coração, não resista ao Espírito Santo. Mas olhe como um ato de amor do Senhor, de não deixar você da forma que você está, mas de te promover a outro lugar. Amém? Glória a Deus. Vamos avançar. Terceira, confissão de pecado. Terceiro tipo de oração, confissão de pecado. Nós costumamos fazer essa oração de uma forma muito vaga, né? Às vezes, como é que a gente ora? Deus, perdoa meus pecados, me lava com teu sangue. Amém. Mas nós precisamos também nos desenvolver nessa oração. Porque os nossos pecados têm nomes, sim ou não? Tem. É por essa razão que muitas vezes nós não nos sentimos perdoados. Quantas vezes, às vezes, os jovens vêm conversar com a gente, eu estou se sentindo culpado, sentindo que não foi perdoado por Deus, muito embora tenha consciência do sacrifício de Jesus que nos perdoa, mas porque às vezes a gente não se sente perdoado? Nós precisamos dar nomes aos nossos pecados. Quando eu confesso, quando eu dou um nome para o meu erro, eu não camuflo o meu pecado. Eu não pego meu pecado e escondo e finjo que nada aconteceu. Ai, Deus me perdoa. Meu irmão, teve coragem de pecar? Tenha coragem para confessar. Abra os seus lábios e diga ao Senhor: Deus, eu errei. Senhor, eu falhei dessa forma, o pecado foi esse aqui. Sabe por quê? Quando você fala, isso te traz uma consciência. E essa consciência de ter pecado te leva ao arrependimento. Porque o que é o perdão? Como é que o perdão acontece? Por meio de um arrependimento verdadeiro. Não é simplesmente eu chegar, Deus me perdoa por algo. É eu ter um coração arrependido. E para isso, a confissão do nosso pecado é extremamente importante para nós vivermos esse arrependimento. Tem um salmo que fala assim: se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, se eu acalentasse esse pecado, se eu escondesse esse pecado, como é que eu vou ser sarado? Precisamos nos desenvolver nessa oração. Amém? Eu anotei aqui o Salmo 51 rapidinho, não vou ler todo, só vou ler alguns trechos dele, para a gente ver um exemplo dessa oração. Esse salmo é logo depois que Davi comete, aqueles pecados que a gente conhece aí, famosos, que Davi cometeu, de homicídio e de adultério. E Davi, ele aqui faz essa oração de confissão: lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, reconheço a minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo, perdoa-me por ter derramado sangue, Deus da minha salvação. Então com alegria eu anunciarei a tua justiça. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, enfim. Davi lhe dá um nome ao seu pecado. Davi demonstra a Deus um coração arrependido. E Davi também fala: então te agradarás dos sacrifícios de justiça. Dê nome àquilo que você viveu, para que isso gere arrependimento no teu coração. E eu achei interessante que no final ele fala: então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas. O que ele está dizendo aqui? Às vezes nós estamos fazendo coisas para Deus, às vezes a gente vai até orar, mas uma multidão de pecados estão nos encobrindo, estão sobre nós. Nós precisamos abrir o nosso coração antes de tudo.
pedir que Deus santifique a nossa vida, que Deus nos purifique, que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados. Olha, meu irmão, a palavra diz que nem a morte te separa de Deus, mas tem uma coisa que te separa de Deus, que é o teu pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então, que nós venhamos olhar para essa oração também como uma oração importante. Amém? Para que nós também venhamos fazer as coisas para Deus de forma que o agrade. Não cobertos pelos nossos pecados, mas com livre acesso ao Senhor. Porque esse perdão já está diante de nós. Amém? Mas nós precisamos orar. Nós precisamos confessar para a gente sarar. Vamos passando. Quarta e penúltima. Petição e súplica. Essa é bem clara, né? É o nosso momento que a gente vai de fato pedir algo para Deus. E essa é uma das que a gente mais faz, eu acredito. E a própria palavra de Deus nos encoraja a pedir, né? O Senhor Jesus falou, olha, peçam, né? Peçam em meu nome, enfim. A palavra de Deus, ela fala para nós em alguns momentos sobre lançar nossas ansiedades ao Senhor, deixar as nossas preocupações diante do Senhor. E como é que isso acontece? Por meio dessa oração, muitas vezes. A gente pode até orar a Deus, tira a ansiedade do meu coração. Eu creio que Deus pode operar. Mas, principalmente, a gente tem essa realidade de descanso quando nós colocamos diante de Deus os nossos pedidos. E aí nós cremos que Deus está agindo em nosso favor e a gente descansa. A gente sai desse lugar de preocupação. Sobre essa oração, seja específico. Uma coisa que eu falo muito, né, sobre sermos específicos nas nossas orações. Eu creio que o grande valor de nós sermos específicos é que nós não vamos ter nenhuma dúvida de que foi Deus que agiu na nossa vida, de que foi Deus quem fez. Quando você pede algo para Deus, você é específico no seu pedido, você para e pensa, nossa, muita coincidência, se não for Deus. Você vai ter ainda mais certeza de que é da parte de Deus. Amém? Segunda coisa, peça no nome de Jesus, amém? Quando pedirmos, devemos pedir em nome de Jesus. Primeiro, por quê? Qual o primeiro motivo para isso? Que nós somos pecadores. Nós acessamos a Deus e nós nos achegamos ao trono da graça, como dizem Hebreus, com confiança. Não é pelo nosso mérito, mas pelo mérito de Cristo. Quando eu peço em nome de Jesus, eu me revisto de Jesus. Eu me revisto da autoridade de Jesus. Eu me achego diante de Deus não como a Letícia na minha natureza pecadora e carnal, mas como alguém que foi justificado por Deus. Como alguém que agora está debaixo do sacrifício que Jesus realizou. Outra coisa, há também uma responsabilidade, né? Quando nós oramos no nome de Jesus, como assim? O que isso quer dizer? Quando eu oro em nome de Jesus, também significa, eu me coloco na posição de estar orando. Me coloco na posição de estar orando alinhado com a vontade de Deus. Quando a gente ora e pede no nome de Jesus, se eu faço algo no nome de alguém, é porque essa pessoa está de acordo, sim ou não? Eu não vou chegar aqui na igreja falando assim, olha, pastor, eu debaixo da palavra, pastor mandou fazer isso aqui. Algo totalmente de desacordo com aquilo que ele deseja. E vocês sabem disso, vocês não vão ficar meio assim, estranho. Olha, o pastor mandou bagunçar toda a igreja. Nada a ver com o pastor. Quando eu falo e eu oro em nome de Jesus, nos leva a agir em conformidade com a vontade de Deus. Quando eu oro em nome de Jesus, eu estou declarando que a minha oração é algo que Deus já quer fazer. Amém? Que é algo que Deus já tem vontade de fazer. E isso não é como se fosse um amuleto para nós. Agora eu vou dizer em nome de Jesus e tudo vai acontecer misteriosamente, independente do propósito, independente do que Deus quer fazer. Isso não é um amuleto para nós, mas diz respeito a nós andarmos pela vontade de Deus. E nós precisamos orar mais dessa forma, pela autoridade de Deus. Nós recebemos uma autoridade de Jesus e nós precisamos tomar posse dessa autoridade. Às vezes nós vemos cristãos oprimidos, cristãos que não sabem orar, cristãos que estão aí sofrendo opressões, vivendo guerras espirituais, mas não se apoderam da autoridade que Jesus nos deu. Ore, peça e ore em nome de Jesus. Amém? Não vamos estender. Terceiro, respalde sua oração na palavra de Deus. Em resumo, para nós não nos demorarmos, ore a Bíblia. Amém?
Esses textos contidos aqui são promessas de Deus, e nós devemos também desenvolver o nosso hábito de declarar a palavra de Deus, porque Deus, Ele é zeloso com a sua palavra. E quando nós oramos e declaramos a palavra de Deus sobre a nossa vida, isso é ainda mais poderoso sobre nós. Isso é ainda mais poderoso para a nossa vida. E dentro desse tipo de oração, né, também tem a súplica, que é um pedido mais intenso, é um pedido insistente, né, aquela oração desesperada. E por que eu achei importante anotar essa oração? Porque às vezes também nós nos encontramos nesse momento de desespero, de angústia. Recorra a Deus. O Senhor está com ouvidos atentos para ouvir a nossa voz, e Ele nos ensina isso. No capítulo 6, Jesus está falando sobre oração. Mas no capítulo 7 desse mesmo texto, Jesus ele já está sendo mais intenso. Ele fala, olha, pede, vocês vão receber, bate a porta vai abrir, busquem, vocês vão encontrar. Jesus está dizendo, insistam na oração, perseverem na oração. Tem a parábola conhecida nossa do juiz iníquo. E Deus fala no final dela, né, no final da parábola. Aquele juiz atendeu o pedido daquela mulher. E Deus não vai atender vocês que clamam dia e noite? Ele vai atender depressa. Então Ele fala para nós, insista, persista, seja insistente na oração. Peça, mas também suplique ao Senhor. Lá em Salmos nos diz, da minha oração eu clamei ao Senhor, e do seu trono Ele ouviu a minha voz. Não hesite em buscar a face de Deus na sua aflição, porque Deus em tempo oportuno responderá a tua oração e atenderá a tua oração. Quinto, intercessão. E último tipo de oração. Eu anotei outros, mas eu vou só citá-las. Esse último tipo diz respeito à intercessão. É quando nós pedimos a Deus em favor de outras pessoas. Quem aí ora por outras pessoas além de você? Isso é importante, isso expressa o nosso amor pelo próximo, expressa o nosso amor pela missão do Senhor. Amém? Interceda mais também. Interceda mais, ore mais por aquilo que está à sua volta, ore mais pelas pessoas que estão à sua volta. Às vezes a gente está gastando toda a nossa energia, toda a nossa força com coisas que era para a gente estar orando. Vou dar um exemplo, às vezes aquela pessoa difícil na tua casa, na tua célula. Eu lembro que recentemente teve uma situaçãozinha assim nos jovens, né? Que eu lembro que estava tendo ali uma certa resistência por parte de uma pessoa, de uma situação. Falei, conversei. Eu cheguei num ponto que eu falei, olha, não vai mais ser pela minha força, até porque se for pela minha força, já vai ser difícil para mim suportar isso. Sabe o que eu fiz? Fui orar. Sabe por quê? Porque as circunstâncias, estive falando sobre isso, inclusive, esses dias. As circunstâncias, as pessoas não resistem à tua oração. Às vezes a gente quer ir pelo caminho mais difícil. Às vezes a gente primeiro quer tentar tudo e depois ir orar. Pega toda essa energia e coloca na oração. Eu lembro que eu falei, quer saber, não vou falar mais nada, eu vou orar. E eu falei, Deus, em nome de Jesus, alcança esse coração. Senhor, Espírito Santo, convence. Deus, enfraquece todo pensamento contrário, todo pensamento de divisão, toda ação maligna que quer se aproveitar dessa situação, toda opressão do diabo, todo oportunismo. Ore, interceda. Eu orei, eu intercedi. E quando eu menos esperei, eu vi aquilo se resolveu de uma forma tão simples. E aí eu fiquei, por que eu não orei antes, né? E fica a pergunta para nós, por que a gente não ora antes? Porque a gente não se desenvolve em fazer, às vezes, pequenas orações, mas que vão mudar todo o curso do nosso dia. Pequenas orações que vão mudar o curso da nossa semana, seja um homem, seja uma mulher de oração. Decida hoje sair desse lugar e falar, eu vou me esforçar para ser um homem, uma mulher de oração, que eu vou reagir com oração. Quem quer reagir com oração? Quem quer ser um homem, uma mulher tão cheio de Deus e tão de oração, que quando vier o problema, você não vai bater cabeça, você já vai orar. Quando vier a afronta, você já vai orar. Quando vier a dificuldade, você já vai orar. E isso vai ser mais eficaz
do que qualquer outra coisa que você vai fazer. Que nós possamos reagir com oração e ser instrumentos de Deus onde nós estivermos. Na nossa família a gente aprendeu cedo essa cultura de intercessão. Eu lembro que às vezes a gente ia para alguns lugares, tinha oração, alguma coisa assim. E a gente aprendeu desde cedo que nesses ambientes, né, a gente não pode ficar patetando, né? Às vezes a gente está num ambiente ali, um ambiente que está rolando libertação, o negócio está pegando lá, e aí a gente fica assim todo. Você já viu gente assim? Eu lembro uma vez, numa dessas orações, uma pessoa estava acontecendo uma oração de libertação e a outra estava meio aérea, assim, meio tipo assim, nem sabendo o que estava fazendo ali. De repente, quando eu olho, essa pessoa estava manifestando. Eu lembro que eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu lembro que o pastor lá explicou depois. Pessoas que às vezes não estão vigiando. Às vezes a pessoa já tem uma brecha na sua vida, já passa por algo, enfim, não é esse o assunto, mas eu quero dizer, você está no ambiente, esteja intercedendo, se posicione como homem e mulher de Deus. Interceda, você está no culto, interceda pelo que acontece no culto. Você não está ministrando louvor, mas intercede pelo louvor. Você está aqui na igreja, interceda pela sua igreja, interceda pela sua família, não seja omisso, não seja pacato, não seja uma pessoa desligada de tudo que está acontecendo, mas seja uma pessoa de oração. E a intercessão nos leva também a nos ativarmos nesse sentido, amém? Nós precisamos lembrar que há mais alegria em dar do que receber, amém? E a intercessão também, ela libera essa promessa sobre a nossa vida. Há mais alegria em dar do que receber. Você crê que quando você oferta aqui, Deus abre as portas do céu sobre a tua vida? Mas preciso te dizer que as ofertas não são só o nosso dinheiro. Às vezes você vai ofertar tempo, às vezes você vai ofertar conversa, e às vezes você vai ofertar oração na vida de alguém. Às vezes você vai plantar e semear oração na vida de alguém, e Deus, que é fiel para nos recompensar, te recompensará, porque é melhor dar do que receber. Há mais alegria em dar, porque às vezes a recompensa não vem de quem nós estamos dando, mas sempre vem de Deus, amém? É bom receber recompensas do Senhor, amém? Por fim, nós encerramos aqui esses tipos de oração. Eu anotei aqui outros tipos de oração, mas eu estou meio em dúvida se eu vou falar sobre esse tipo de oração por conta do nosso tempo. Acho que eu vou falar bem rapidinho, vocês me permitem? Amém, então vamos lá. Primeira desses outros tipos de oração que eu anotei aqui, oração, repete comigo, em secreto. A gente lê em Mateus 6, Deus falando, Jesus ensinando sobre o secreto. Mas o que Deus está dizendo aqui? Na verdade, o Senhor está nos impulsionando a um relacionamento diário e íntimo com Deus, sem distrações, amém? Sem buscarmos a aprovação de qualquer outra pessoa, sem buscarmos a aprovação de qualquer ambiente, mas no secreto, um lugar de nos encontrarmos com Deus, um lugar de nós sermos tratados, nós sermos preparados, amém? No secreto, meu irmão, você planta, no secreto você gera realidades em oração. Você gera aquilo que você deseja viver. É no nosso secreto que às vezes nós vamos construindo o nosso futuro, construindo aquilo que nós desejamos viver em Deus. Quantos querem ser muito usados por Deus? Isso não vai acontecer se você não for para o secreto. Porque é lá que é a nossa escola. É lá que Deus nos forja. Eu anotei até uma frase aqui que diz assim: só pode fazer uma oração curta e poderosa em público quem mantém uma longa e poderosa comunhão em secreto. Você já viram aquelas pessoas que só chega alguém assim, olha, seja curado em nome de Jesus, e a gente vê a perna crescendo, a coluna se ajeitando, a pessoa sendo curada? Que isso? Orações curtas e poderosas em público só vão acontecer quando nós tivermos longos períodos e duradouros períodos no nosso secreto. Não desperdice o seu tempo sozinho com Deus. Amém? Esse não é um tipo de oração necessariamente, mas é um aspecto da oração que nós temos que valorizar. Segundo tipo, não vamos demorar, oração em público. Jesus adverte aquele fariseu por conta da má intenção do seu coração. No entanto, não é errada essa oração. A Bíblia nos dá outros exemplos, inclusive o único exemplo que eu vou citar é o de Jesus. Quando ele mesmo, ele ora um momento a Deus, ele fala: Pai, eu te rendo graças porque o Senhor me ouve. Aí depois ele fala para Deus: eu sei que o Senhor sempre ouve, mas eu falo isso por conta das muitas pessoas que estão aqui, para que elas creiam que o Senhor me enviou.
Então, tenha coragem também para orar quando for necessário, para que você honre o nome do Senhor, para que você despeje a sua fé sobre outras pessoas e elas também creiam no Senhor. Amém? Oração em línguas. Há um tempo tivemos essa pregação aqui na terça-feira, através do Anderson, do pastor Anderson. É uma oração também que nós precisamos crescer no conhecimento dessa oração, porque essa oração às vezes ela se confunde com o dom de variedade de língua. Quem já ouviu falar desse dom? Ele é um dom e existe a oração. O dom, como todo dom, não é para todos. Aliás, está diante de todos, mas não são. Eu não tenho todos os dons, você não tem todos os dons. Os dons, eles são divididos, repartidos sobre a igreja conforme o Espírito quer. Mas a oração em línguas, ela é para todos. E ela é importante porque o que é essa oração? É o Espírito Santo intercedendo e orando por mim. Quem é o Espírito Santo? Quem é? É Deus. Deus está orando por você, olha que boa notícia. Quando nós oramos em outras línguas, Deus está orando por nós. Eu lembro que quando eu comecei a desenvolver essa prática, sem muito conhecimento bíblico sobre o que isso significava, eu orava assim, eu entendia. E eu falava, Deus, aquilo que eu não estou conseguindo orar para o Senhor, que o Espírito Santo de Deus ore por mim. Que o Espírito Santo leve ao Senhor aquilo que eu não estou sabendo expressar em palavras, aquilo que eu sei que, aquilo na verdade que eu nem sei que eu preciso, mas o Senhor reconhece em mim que eu preciso. Olha só que bênção, o Espírito Santo de Deus orando por nós. Porque a palavra diz que nós não sabemos orar como convém. Quem é que sabe orar como convém? O Espírito Santo. Só que o Espírito Santo não sabe somente como orar, mas o Espírito Santo sabe por que orar. Pelo que orar, você entende a diferença? Eu não sei orar como convém, eu não sei dar as melhores palavras para Deus, mas o Espírito Santo traduz isso para Deus e além disso, o Espírito Santo sabe por qual motivo orar por mim. Você conhece todos os pensamentos de Deus ao teu respeito? Não. Porque a palavra diz, quem é que conhece os pensamentos do homem, senão o homem? Quem conhece os pensamentos de Deus, senão o próprio Deus? Deus conhece os pensamentos e os planos que Ele tem para mim e para você. E quando nós oramos no Espírito, o Espírito Santo ora para nós aquilo que Deus queria que a gente orasse, mas a gente não sabe que a gente precisa. O Espírito Santo intercede por nós, Deus ora por nós, Deus olha para nós e fala assim, você precisa disso aqui. Talvez você não sabe que você precisa, talvez você não sabe orar por isso, mas o Espírito Santo intercede e ora por nós. Deus é tão bom que até o Espírito Santo Ele nos deixou para que orasse por nós quando nós não soubéssemos como fazer. Por que a palavra de Deus diz que a oração em línguas, a oração no Espírito nos edifica? Nós lemos que ela é uma oração para edificação pessoal. E por que é que isso acontece? Justamente porque o Senhor está orando por nós. E nós somos edificados. Para concluir, eu lembro que na minha adolescência, foi quando fui batizada no Espírito Santo, comecei a orar em outras línguas. Eu lembro que nós éramos muito incentivados a fazer essa oração. E eu costumava orar muito dessa forma, porque eu entendia que o Espírito Santo estava orando por mim e você se coloca numa posição de total dependência. Você se põe numa posição de total dependência do Senhor, de dizer que o Senhor ora por você. E eu lembro que sempre que eu orava dessa forma, eu me sentia muito edificada, eu nem sabia muito porquê. Mas eu lembro que para mim renovava a minha vida, renovava o meu espírito. E é por essa razão. Mas eu lembro também que por um tempo isso esfriou. Eu lembro que essa prática se esfriou na minha vida. Eu lembro que eu comecei a entrar nesse conflito de dom e oração. E eu ficava pensando, mas se é um dom, o dom ele não está atrelado ao nosso caráter. Então eu ficava pensando, quer dizer que eu posso estar orando em línguas, eu posso estar aqui. E se isso não tem a ver com caráter, se isso não tem a ver com a minha vida com Deus, eu posso estar fazendo algo automático que não está gerando efeito na minha vida. Até que eu entendi a diferença. Que existe uma oração celestial. Existe uma oração
no Espírito. E existe esse dom. É outro assunto, mas atenha-se à oração. E eu lembro que eu passei a fazer isso de novo. Inclusive, uma das experiências, eu vivi aqui nessa igreja. Eu lembro que chegou um dia, eu não sabia mesmo que orar, eu só sabia que eu precisava orar. E eu falava, Deus, renova, me renova, me renova. Eu não sabia o que orar a Deus. Eu lembro que eu comecei a orar em outras línguas. Eu lembro que ininterruptamente, do começo da ministração do louvor, nesse dia eu não quis nem ministrar, eu fiquei só ali para receber. Do começo ao final do louvor, foi orando em outras línguas. E impressionantemente, meu espírito foi sendo renovado. E eu saí, parece que outra pessoa. Porque Deus orou por mim. Deus intercedeu por mim. Aquilo que eu estava precisando, aquilo que eu não sabia, a realidade que eu precisava, Deus orou por mim. Essa pregação poderia se estender muito mais, só nesse assunto. Mas desenvolva também a sua oração. Desenvolva também a sua oração. Ai, mas eu não sei. Ai, mas eu não sei se isso é para mim. Eu nunca orei dessa forma. Ou faz tempo que eu orei dessa forma. Há um tempo eu preguei aqui sobre quando Jesus converteu água em vinho. Não sei se vocês lembram. Mas naquele casamento, quando acabou o vinho, as pessoas não falaram assim: ah, acabou o vinho, não precisa mais de vinho. Não, eles falaram, então eu quero vinho. Jesus providencia o vinho. O que eu quero dizer para vocês? Se você não tem vivido essa realidade, não é para você abandonar o barco e falar, isso não é para mim. Ou eu desisto disso. Corra ao Senhor e peça. Peça e você vai receber. Amém? Vamos encerrar essa oração, essa palavra, falando, pode ficar de pé, para que você tenha essa consciência agora para orar, sobre a importância disso. Que nós venhamos, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que nos desenvolva nessa oração, que nos desenvolva na prática da oração, que desenvolva a nossa vida de oração, para que nós venhamos, em nome de Jesus, orar de acordo com aquilo que tem necessitado a nossa vida. Amém? Pode ligar a luz, a gente já vai orar. Que Deus hoje nos dê sabedoria, discernimento daquilo que a gente tem precisado orar ao Senhor. Porque às vezes nós estamos fazendo orações, às vezes pedindo por algo, mas Deus está esperando que você se confesse. Às vezes você está gastando horas adorando a Deus, mas Deus está pedindo de você arrependimento. Deus está pedindo de você, peça intencionalmente. Às vezes a gente está pedindo demais e Deus está dizendo assim, olha, reconhece quem eu sou. Reconhece o Deus que eu sou na tua vida. Deixa Deus te trazer discernimento hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor hoje te leve a um equilíbrio, que o Senhor hoje te leve à plenitude. Que o Senhor coloque no teu coração a necessidade do teu coração. Amém? Em nome de Jesus, Pai, nós oramos agora, agradecemos pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa noite sabedoria, nós pedimos discernimento, pedimos ao Senhor sabedoria do alto, Espírito Santo.